Autoridades presentes, senhoras, senhores, boa tarde, sejam todos bem-vindos. O Comitê Integrado de Cidadania e Paz nas Escolas, o INTEGRA, por intermédio da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, dá início, neste momento, ao seminário Comunicação que Protege. Nos últimos anos, o Brasil, em especial Santa Catarina, tem registrado episódios de violência no ambiente escolar que impactam diretamente estudantes, famílias, professores e comunidades. A forma como esses acontecimentos são noticiados exerce influência significativa na percepção social do problema, podendo tanto contribuir para o esclarecimento e a prevenção, quanto, em alguns casos, intensificar o medo, a estigmatização e até mesmo estimular novas ocorrências. Nesse contexto, a capacitação de jornalistas e comunicadores torna-se fundamental para assegurar uma cobertura que seja ética, responsável e alinhada às diretrizes de proteção integral da criança e do adolescente, previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e em acordos internacionais. Este seminário, portanto, tem por objetivo dialogar com os profissionais da imprensa sobre a forma adequada de noticiar ataques e ameaças às escolas, priorizando ética, segurança e responsabilidade, de modo a colaborar na prevenção de novos incidentes e na promoção de uma cobertura jornalística mais consciente e comprometida em nosso Estado. Citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e convidados que se apresentaram ao nosso cerimonial. Senhora Diretora de Conteúdo e Programação da SCC-SBT, Renata Kerber. Senhor Diretor de Conteúdo da NSC-TV, César Seabra. Senhor Diretor Executivo da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, ACAERT, Guido Schwartzmann, neste ato representando o senhor Presidente Fábio Bigolin. Senhora Consultora do Centro de Inteligência Estratégica da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, FACISC, Grace Lemos Serratini. Excelentíssimo senhor Promotor de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Diego Roberto Barbiero, um de nossos painelistas. Senhora Diretora de Atividades Especiais do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Michele Fernanda de Conto Elwacar. Senhora Coordenadora de Jornalismo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Sabrina Brognoli d'Aquino, neste ato representando o magnífico reitor Zísimo Moreira Filho. Senhor Psicólogo da Polícia Civil de Santa Catarina, Kleber dos Santos. Senhor Chefe de Comunicação Social da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Alfredo Chu. Senhor Vereador do município de Florianópolis, Claudinei Marques, neste ato representando a senhora Presidente da Federação das Câmaras de Vereadores de Santa Catarina, Marcilei Vignati. Senhor Vereador do município de Araquari, Fábio Lima Júnior. Senhora Subsecretária de Educação da Secretaria de Educação de Florianópolis, Fabrícia Souza. Senhora Oficial de Inteligência da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Bárbara Miller dos Santos. Senhora Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública Estadual, Elivane Sec. Senhora Psicóloga da Secretaria de Estado da Educação, Maíra Vasconcelos. Senhor Coordenador de Polícia Comunitária da Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina, Leonardo Rincon Bassim. Senhoras e senhores, convidamos para fazer uso da palavra para a sua saudação o excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Fernando Krelling. Muito boa tarde. Uma tarde muito especial para a gente falar de um tema que é de importância para todos nós catarinenses, para mais de 7 milhões de catarinenses. Sejam todos muito bem-vindos, em nome do presidente Júlio Garcia, me sinto honrado aqui, ao lado do deputado Mário Mota, deputada Paulinha, poder iniciar esse seminário que, lá em 2023, deputada Paulinha, nós tivemos a nossa primeira reunião que fez a composição do nosso comitê, o Integra, que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina teve um papel fundamental e se tornou protagonista. Depois de todos os ocorridos em Santa Catarina, vários projetos de lei
eles acabaram sendo aportados dentro da Assembleia de forma lateral, de forma isolada. O que a gente fez, a Assembleia Legislativa se reuniu, encontro de líderes, o comitê foi colocado em prática para a gente pegar todos esses projetos e realmente ter ações específicas e ações que pudessem ser executadas em Santa Catarina. Através do Comitê Integra, e aí os poderes que estão conosco nesse comitê, conseguimos avançar muito na questão de segurança nas escolas. Tiveram avanços significativos na questão de policiais nas escolas, melhorias nas escolas, tecnologia chegando nas escolas, mas sempre entendemos que isso ainda é muito pouco. Nós temos que avançar ainda mais dentro da escola, na comunicação professor-aluno, direção-aluno e, principalmente, no cuidado com quem é o nosso bem mais precioso, que são nossos filhos. E o cuidado qual é? O cuidado psicológico. A gente precisa avançar também nesse tema de políticas públicas que possam estar integradas dentro das escolas. O poder público ele precisa avançar nisso. Não adianta nós pensarmos que colocar apenas policial, tanques de guerra, segurança, muro de 50 metros de altura, que nós não teremos mais nada voltado, né, às nossas crianças e adolescentes. Nós teremos que ter, sim, o cuidado único com as nossas crianças e adolescentes lá na escola. Isso passa por capacitação de professores, de profissionais, mas principalmente de acolhimento. A gente precisa acolher. Os pais em casa existe sim, pai e mãe que não dão aquela atenção que o seu filho merece. Quem é o segundo pai, quem é a segunda mãe? Às vezes é o professor na escola, e ele acaba identificando aquela situação difícil dentro de uma casa. E por isso que a gente precisa fortalecer mais esse elo, esse link, fazer com que o poder público ele tenha condições, não é apenas jogar responsabilidade para professores, mas tenha condições de fazer esse acolhimento também nas escolas. Além disso, hoje, o papel fundamental desse seminário, né, e eu quero agradecer demais a deputada Paulinha, pelo fato de sempre trazer esse pleito e esse tema aqui para a Assembleia Legislativa, é para que a gente faça efetivamente uma comunicação coletiva em Santa Catarina, mas que protege, voltada à prevenção, voltada à informação. No advento aí da rede social, do momento que a gente passa, da tecnologia chegando, às vezes a lacração, ela serve mais do que a informação. Então, por isso que a nossa grande preocupação dentro do Parlamento catarinense é fazer com que a informação chegue de uma maneira correta, sem sensacionalismo, mas com a informação que pode, sim, causar precaução, prevenção e proteção às nossas crianças e adolescentes. Então, sejam todos muito bem-vindos, esse seminário será de grande valia e que a gente possa nos tornarmos referência nacional através desse seminário e através dessa capacitação que teremos hoje. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado. Obrigado, deputado Fernando Krelling. Na sequência, convidamos para fazer uso da palavra para a sua saudação a excelentíssima senhora, deputada da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Paulinha, por favor. Boa tarde, pessoal. Bem, eu quero dizer a vocês que, de tantas matérias que nós cuidamos e amparamos pelo povo catarinense aqui nessa casa, essa, eu arrisco dizer, dos 6 anos que compartilho do privilégio de dividir a cadeira de deputado estadual com alguns amigos, foi a pior de todas as dores que nós enfrentamos. Logo depois, o episódio de saudade já foi terrível. E, naquele momento, sim, nós pensamos que era uma circunstância isolada, uma fatalidade, né? E aí acontece Blumenau. Eu digo a vocês que eu não lembro de outro dia que se sentiu tanta dor neste parlamento, que, evidente, não se assemelha, Paulo, ao que tu e a Diane viveram, e os pais e mães das outras crianças que se foram mais cedo para Deus naquele dia, mas nós vivemos aqui um tempo de extrema dor e buscamos, naquela época, sob a liderança do deputado Mauro do Nadal, nosso presidente, encontrar um significado para essa dor. E, como bem já falou para vocês o deputado Fernando, se constitui o Integra, amparado pelo Ministério Público, que foi o nosso primeiro braço,
e que reúne mais de 30 instituições, todos os órgãos do Estado que têm a ver com a política de proteção, de educação, mas também as universidades, tanto privadas quanto públicas, os estudantes. Esse grande comitê tem hoje uma vida longeva, instituído por lei. É a única política pública do Brasil que institucionalizada, de fato, que persegue como meta, como uma grande obsessão de todos nós, o livramento, o afastamento de Santa Catarina do cenário da violência nas escolas, que é um fenômeno mundial. Depois de Blumenau, nós descobrimos isso, que inicia lá nos Estados Unidos, em 1977. Esse comitê tem inúmeras frentes e líderes que foram tocados pela causa, e aí eu não derrogo a eles a sua condição profissional. Não é o bacinho policial militar que vocês veem na gestão desse comitê, nem o Diego, promotor de justiça. São pais e mães abnegados, que, além das suas atribuições, tomam esta como uma pauta prioritária das suas vidas, para que a gente construa, sim, uma reunião de ações que são as mais diversas, pessoal. Elas vêm como o Plancon Edu Agrave, liderado pela Regina, lá, que é uma servidora extraordinária da Defesa Civil, que é isso, treina professores e alunos e tudo mais para um evento fortuito, caso se for necessário agir, que faz o plano de prevenção da segurança escolar. Ele passa pelas atividades de entendimento do que é o papel do pai e da mãe na sociedade de hoje, com todo esse mundo tecnológico, e aqui nós estamos falando da parte ruim, da parte nevrálgica que ele nos oferta. E aí, pela mão do Paulo e da Jenny, que são pais do Bernardo, vocês vão conhecer também, fazem toda essa construção do que a gente chama hoje de Escola de Paz. É um programa bastante interessante. E aí tem o Fórum das Universidades, que vai discutir pedagogicamente o que cabe no currículo formativo do nosso professor, da nossa professora, no que concerne a segurança e proteção escolar, e por aí vai. E aí nós estamos nesse dia, que eu quero prestar a minha homenagem, em nome do presidente Júlio Garcia, do deputado Mário Mota e a sua equipe que nos acompanha nessa missão. A Patrícia, cadê a Patrícia? Levanta, Patrícia, que eu quero te agradecer dignamente, que tu mereces. Nosso aplauso à Patrícia, nossa coordenadora aqui da comunicação, auxiliada pelo Diego, pelo pessoal da casa. Mas uma das nossas missões, que precisaria iniciar nesse trabalho que já reúne mais de 2 anos, pessoal, era a discussão com vocês, a comunicação. Se o Diego, que já coordenou o CyberGAECO, ou o pessoal da Polícia Civil, se vocês tivessem ideia do que se evitou de ataques em Santa Catarina e em outros estados pela inteligência nos últimos anos, certamente vocês iam ficar muito mais preocupados do que estão hoje. Mas eu preciso que vocês entendam uma coisa, assim. Existe ciência e existe gente estudando, profissionais da área de vocês, do mundo da comunicação, estudando como se comunica esse tipo de evento, de caso, há muito tempo. E aí, uma das coisas que a gente já revelou e descobriu recentemente. Este agressor, na grande maioria das vezes, ele não toma um ato independente. Ele passa por uma espécie de treinamento nesse mundo horroroso da rede social, que eu não sei nem falar o nome dos programas, eu não sei nem como é que acessa isso, esse trabalho aí que o Diego e os colegas deles promovem. Mas essa pessoa, ele tem alguns objetivos, mas o maior deles todos é se tornar o anti-herói. Ele não está preocupado com a vida ou a morte. Ele quer exatamente a coisa que o único setor que pode dar a eles é vocês. Ele quer visibilidade, ele quer aplauso, ele quer ser reconhecido, ele quer ser o anti-herói, ele quer virar notícia. E aí, quando acontece um episódio como o de Itajaí ontem, por exemplo, e quem recebe, e se o blog, o jornalista, o profissional da comunicação, que sabe da notícia primeiro, corre lá e, para dar o furo de reportagem, publica de qualquer jeito, ele faz aquilo que o agressor quer. Ele alcança um dos seus objetivos,
que é se tornar o notável da violência e da desgraça alheia. Assim, de forma muito simples e resumida, eu não entendo grande coisa de comunicação, viu, pessoal? Mas nesses estudos que a gente aprofundou nesses 2 últimos anos, a gente tem um entendimento de que precisa convergir de forma estratégica, científica, trazendo para vocês o que nós aprendemos pelas mãos de grandes especialistas, como o Caco Barcelos, que estará hoje presente, o pessoal que atua diretamente na segurança e na proteção das crianças, a parte formativa, mas também com a inteligência emocional do homem e da mulher catarinense que promove a comunicação. Porque a forma como a gente entrega é uma linha muito sensível, porque ao tempo que a sociedade merece satisfação e deve ser informada com urgência daquilo que acontece, nós estamos tratando de um tema tão sensível que uma palavra mais ou menos, ou a forma como essa notícia é entregue, ela pode amplificar o cenário de violência escolar, que é o que, naturalmente, nenhum das senhoras e dos senhores desejam. Então, eu te agradeço, Patrícia, porque, se tu não viesse, a gente não ia ter conseguido, nesses 2 anos, tirar essa meta do papel. Que esse seminário seja um primeiro momento de conhecimento, de troca de experiências, de reflexão. E eu já quero propor aqui, eu fico pagando missão para os meus colegas do Integra o tempo inteiro, né, Diego? E eu já quero dizer para vocês, gente, que nós temos uma missão ao fim do seminário. Nós temos que construir, viu, a Geis, que cuida da nossa coordenação aí, nós temos que terminar esse seminário com uma espécie de texto, regulamentação, orientação, um documento orientativo, para que os profissionais que não forem impactados nesse primeiro momento, estão lá nos municípios e convergem com a CAERT, com as demais associações de comunicadores, enfim, possam receber uma folhinha simples. Se eu souber de uma coisa desse tipo aqui, de violência na escola, eu não devo fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu tenho que agir assim. Esta é uma notícia que, efetivamente, a gente tem que tratar de forma diferente. E, por último, eu quero deixar o meu abraço enorme a todos os 40 parlamentares desta casa. Gente, nós temos aqui muitos duelos, né? Pessoas de ideologias diversas, e esta é uma pauta que os 40, de forma unânime, abraçam e amparam. Então, eu quero prestar minha homenagem aos 40 parlamentares que sustentam esse comitê junto conosco, agradecer ao Mário Mota, que se integra aos trabalhos agora do time, com a sua equipe, e, Fernando, com muita justiça também, deixar a minha maior homenagem ao presidente Júlio Garcia. O Mauro foi sensacional, tá, pessoal? Mas a gente só existe porque tem alguém que paga a conta. E cada vez que a gente fala com o Júlio, isso aqui é do Integra, ele manda parar tudo, ele arruma tempo e prioridade de onde não tem, ele é fantástico. E aí, hoje, eu passei na sala dele de manhã, eu disse, cara, vai lá abrir. Ele disse, não, Paula, vai vocês estão fazendo esse trabalho. Ele tem nos dado mais do que autonomia, ele tem nos empurrado para frente para fazer as ações do Integra acontecer. Que Deus abençoe a todos vocês, a todos nós. Em nome do Paulo e da Jenny, eu deixo o meu abraço a cada pai e cada mãe que consegue, antes da sua profissão, fazer o seu coração bater mais forte e entender que aqui nós temos que ser verdadeiros missionários de uma causa que é a mais nobre e a mais justa de todas. A proteção e a preservação da vida dos nossos professores, sim, mas dos nossos pequenos e pequenas, dos nossos filhos e filhas. Que Deus abençoe a todos vocês e muito obrigada. Obrigado, deputada Paulinha. Senhoras e senhores, convidamos, na sequência, para a sua saudação, para as suas palavras, o senhor Paulo Edson da Cunha Júnior, pai do Bernardo. Agradecemos também a presença entre nós da sua esposa, mãe do Bernardo, Jennifer Pabst. Boa tarde a todos. Eu sou o Paulo, um dos idealizadores do projeto Vamos Salvar o Dia, junto com a minha esposa Jennifer,
nós somos pais do menino Bernardo, um dos vitimados do ataque da creche em Blumenau, em abril de 2023. No nosso projeto Vamos Salvar o Dia, também está presente a Regina, que é a mãe da menina Larissa. Vamos salvar o dia. Essa era a frase que meu filho falava todo dia de manhã antes de sair de casa. Nós três se abraçávamos em cima da bancada que nós temos na cozinha, dávamos um abraço em família e o Bernardo falava: pai e mãe, vamos salvar o dia? Vamos salvar o dia. Infelizmente, naquele dia de abril, não conseguimos salvar o dia do Bernardo. Meu filho tinha um sonho de ser herói de pessoas, salvar pessoas. Ele sempre falava para mim e para a Jennifer que quando crescesse, ele seria herói de pessoas. A Larissa tinha um sonho de ser professora. Ela gostaria de ensinar pessoas. Hoje, nossos filhos partiram e deixaram para nós a missão de salvar pessoas e de ensinar pessoas. Como é difícil a gente transformar essa nossa dor em amor e lutar pelas outras crianças que estão aqui. Estamos lutando, fazendo palestra com o título de Não Terceirize o Amor. E como é difícil, nós temos que palestrar para pais, mostrar para eles que a importância do amor para os filhos. Queiram saber vocês que hoje é grande a quantidade de crianças e jovens órfãos de pais vivos. Nos dói no coração da gente lutar e ter que chamar a atenção de pais para olhar para os seus filhos dentro de casa. Esse é o som da minha casa. Esse é o silêncio da minha casa. Diante da nossa dor, estamos buscando melhorias nas questões do nosso município em Blumenau, na questão da educação, de estrutura, a nível de Estado, junto com a deputada Paulinha e demais deputados da LESC, com a Integra, e no âmbito federal, para a melhoria dessas leis de combate à criminalidade nas escolas. Como o Bernardo falou, eu quero ser herói de pessoas e eu quero salvar pessoas. Muitas pessoas perguntam para nós: vocês têm noção de quantas pessoas ou crianças vocês já salvaram? A gente não tem noção. Esse projeto não é meu, não é da Jennifer, não é da Regina. Esse projeto é de Deus. Infelizmente, coisas ruins têm que acontecer para que mudamos e fazemos o melhor acontecer. Um outro exemplo foi no Rio Grande do Sul, a Boate Kiss, que fez muitas melhorias e mudanças na questão de segurança em locais com shows. Teve que ir meu filho e mais 3 crianças para a gente acordar pai, mãe, sociedade e a classe política e a gente fazer melhoria, não somente com muros altos, não somente com segurança com a polícia na escola, mas acordar os pais para o que a gente tem melhor de dentro da nossa casa. Nas nossas palestras, temos vários relatos de professores que nos dizem: tem criança que só recebe um colo, um abraço aqui na escola, aqui na creche. Qual o pai, qual a mãe que não consegue dar um abraço, um amor para o seu filho? E o Bernardo tinha isso dentro de casa. É importante a gente chamar a atenção da sociedade e de todos para que a gente faça um futuro melhor, cuidando da base que são pais e dando exemplos para os nossos filhos. Não esqueçam, pais, nós somos espelhos dos nossos filhos. Você quer um mundo melhor? Então dê bom exemplo para o seu filho. Ensine o que é certo. Ame-o, porque você não sabe o dia de amanhã. Deixamos o Bernardo às 6h30 da manhã. 9h aconteceu aquela tragédia. Então que possamos viver o hoje, porque o amanhã nada sabemos. Então não terceirize o amor do filho de vocês. Salve o dia do filho de vocês. E aqui nós estamos, junto com a Integra, buscando melhorar a questão
da segurança da questão de saúde mental de crianças e jovens, que é tão precário por falta de uma atenção, por uma falta de um amor, de um abraço. E eu não falo só na questão de filhos e pais, é a família. Quantos de vocês saíram daqui e deram um tchau para alguém da família de vocês? A gente não sabe se a gente volta. E às vezes a gente esqueceu de dizer um eu te amo e como você é importante para mim. Então que a gente não esqueça disso. Parabéns, Paulinha, parabéns demais deputados por esse projeto Integra e agradeço a todos pela oportunidade. Obrigado, Jennifer e Paulo, pelas palavras, pela presença aqui entre nós no seminário. Para dar início ao seminário, então, convidamos para mediar o painel com o tema Cobertura Jornalística de Atos de Violência Escolar, Limites e Responsabilidades, o excelentíssimo senhor deputado estadual Mário Mota, por favor. Mário Mota é professor e deputado estadual por Santa Catarina, reconhecido por uma trajetória marcada pela comunicação, pela educação e pelo compromisso social. Formou-se em Educação Física, dedicando-se ao magistério por 38 anos, ao mesmo tempo em que construiu uma sólida carreira de 36 anos como âncora do Jornal do Almoço da NSC-TV, tornando-se o apresentador mais longevo de um mesmo telejornal entre as afiliadas da Rede Globo no país. O deputado também é membro do Comitê Integrado de Cidadania e Paz nas Escolas, o Integra. Para debater o tema proposto, então, convidamos o senhor Diego Roberto Barbiero, por favor. Fernanda Moro, por gentileza. Felipe Sales Cruz. E Catarina Costa Marques. Os senhores podem tomar assento, por favor. Para debater o tema proposto, então, o deputado estadual e mediador deste painel, Mário Mota. Vamos fazer uma boa tarde. Já estamos fazendo, é redundância, me perdoem. Não estaríamos fazendo, não tivéssemos contado com a presença de todos vocês. Muito obrigado pela preocupação, que certamente os trouxe, além do convite feito, mas, acima de tudo, pela responsabilidade que eu tenho certeza emana de cada um de vocês em energia para este local, para este momento. Fortalecendo, sobretudo, essa luta que ficou tão clara nas vozes do papai Paulo, da mamãe Diane, da mamãe Regina, e dos demais que, de alguma forma, foram impactados com o que aconteceu em Saudades ou em Blumenau. Eu agradeço imensamente a presença dos meus colegas jornalistas, comunicadores, influenciadores e todos aqueles que trabalham com comunicação, estando presentes para discutirmos um tema que é vigente nas redações. Eu recebo com carinho não só os profissionais que aparecem no vídeo, mas também aqueles que os coordenam. E na figura do César Seabra, que é o coordenador de jornalismo da NSC, na figura do nosso representante da assessoria de comunicação da Polícia Militar de Santa Catarina, agradeço imensamente a presença deles. E comunicação que protege. Eu acho que poucos títulos foram tão bem escolhidos para que nós pudéssemos iniciar
com um painel acompanhando, como eu tive a oportunidade, por um lado, nas comunicações, uma realidade que nos preocupa profundamente com o crescimento de uma violência no âmbito escolar. A escola é exatamente o inverso de tudo que nós enfrentamos em Saudades e em Blumenau, pelo menos como objetivo. A nossa presença aqui hoje, dos integrantes do Comitê Integra e de todos vocês, é resultado direto do trabalho deste comitê, que é uma iniciativa parlamentar que foi citada tão bem pelos meus colegas Fernando Krellen e Paulinha, e pelo mestre de cerimônias, criada em resposta a estes acontecimentos nas cidades de Saudade e Blumenau. O trabalho desenvolvido no âmbito deste comitê amadureceu, dando origem a uma lei 18.878, de 4 de abril de 2024, que institucionalizou esse comitê como órgão vinculado à LESC, a sua mesa diretora, com a missão de formular e acompanhar políticas públicas voltadas à segurança e à promoção da cultura da paz no ambiente escolar. Eu agradeço, para finalizar as minhas breves palavras, parabenizo desde já a Diretoria de Comunicação Social e a Escola do Legislativo pela organização deste seminário. Parabéns a vocês e muito grato em nome de todo o comitê. O Seminário Comunicação que Protege tem o propósito de refletir sobre a forma como nós noticiamos, como abordamos a violência escolar, especialmente. Nós buscamos uma comunicação que seja ética, que seja responsável, comprometida com o principal objetivo do comitê e de todos nós, que é promover uma cultura de paz num ambiente que deveria refletir antes e acima de qualquer coisa exatamente este sentimento. O painel Cobertura Jornalística de Atos de Violência Escolar, Limites e Responsabilidades, deverá ter 120 minutos, 2 horas. Cada um dos nossos 4 convidados terá uma fala, inicialmente prevista em 15 minutos. Em seguida, nós abriremos a possibilidade de um debate entre eles. Se vocês tiverem perguntas a fazer a qualquer um dos nossos painelistas, por favor, receberam um pequeno livreto, podem fazer uso dele, expressar a pergunta diretamente vinculada a um ou a todos e escrever a pergunta, levantando a mão, que ela será recolhida pela nossa equipe de apoio, para que nós possamos, posteriormente à fala deles, indagá-los e tratarmos do que se estabelece como um painel na reflexão de todos eles. Nós temos profissionais de referência que trazem olhares complementares e comprometidos sobre comunicação responsável. Nós abreviamos um pouquinho o currículo de cada um deles, porque suas presenças serão perfeitamente entendidas simplesmente pela citação de quem representa e o que representa cada um deles. Dr. Diego Roberto Barbiero, promotor de Justiça na comarca de Chapecó, diretor da Escola do Ministério Público de Santa Catarina, com uma experiência no CyberGaeco, traz uma contribuição essencial sobre prevenção e segurança digital, tema já citado pela deputada Paulinha. Doutora Catarina Costa Marques, à minha esquerda, para quem olha para o palco, médica, pediatra e psicóloga, especialista em adolescência. Sua fala certamente abordará os impactos da cobertura midiática na saúde mental e no comportamento de crianças e adolescentes. Jornalista e ex-colega Fernanda Moro, jornalista e apresentadora da NSC-TV, foi uma das responsáveis pela cobertura do episódio de violência ocorrido em Saudade, Santa Catarina, em 2021, compartilhará conosco os dilemas éticos e as decisões difíceis tomadas no calor da informação, da notícia. Felipe Sales Cruz, jornalista também da NSC-TV, esteve à frente da cobertura da tragédia em Blumenau, Santa Catarina, em 2023. Sua experiência em reportagens sensíveis e humanizadas reforça a importância da empatia,
e da responsabilidade do jornalismo. Eu vou pedir licença em não indagar aos nossos painelistas, deixando para que cada um possa fazer a abordagem da melhor forma possível. Se necessário ou se conveniente, eu farei alguma indagação, mas gostaria, inicialmente, que o doutor Diego Roberto Barbiero fizesse uso do microfone. Eu não sei se ele está ligado, doutor, não confirma para nós. Caso contrário, isso. O senhor tem uma apresentação, inclusive. Então, vamos acompanhá-la e, por favor, a partir de agora, carinhosamente, aproveitem e reflitam bastante sobre tudo que será dito aqui pelos nossos painelistas. Por gentileza. Obrigado, deputado Mário Mota. Se levantar, fique à vontade. Obrigado. Eu só gostaria de ver se o passador dos slides... Ou o senhor, inicialmente, o senhor poderia ir solicitando? Está aqui? Não? Aqui? Ah, está aqui, doutor. Eu acho que eu falo dali. Vai... Obrigado, Diego. O senhor fica ao púlpito, sente-se melhor. Aperta o botãozinho verde. Aí. Pronto. Então, gostaria de agradecer inicialmente ao deputado Mário Mota, deputada Paulinha, deputado Júlio Garcia, que preside essa casa, pela oportunidade de estar aqui falando de um assunto que é tão caro para nós, deputado, para nós, eu digo, não nós do Ministério Público, nós, a sociedade catarinense, que convivemos com notícias dessa temática próximas a nós, de uma forma que ninguém gostaria, mas que, se Deus quiser, e as ações nossas aqui na Terra permitam que nunca mais nos deparemos com aquilo que já aconteceu se repetindo. Eu não poderia, deputado Mário Mota, deixar de agradecer inicialmente também o diretor-geral adjunto da Alesc, amigo Diego, pelo convite, pela força, a Patrícia, pela toda a interlocução e apoio para que cá estivesse, e, sobretudo, aos colegas que, junto comigo, estiveram no Ministério Público durante o período de 2023 a 2025, de abril de 2023 a abril de 2025, em que eu fiquei à frente do CyberGaeco, não só os policiais e os agentes do CyberGaeco, mas também toda a equipe técnica da comunicação social do Ministério Público, fazendo uma menção especial aqui à Silvia e à Luciane, que ajudaram também a nós entendermos o fenômeno sob o ponto de vista da imprensa. E parabenizar, deputado Mário, mais uma vez, a Assembleia Legislativa, que é a casa do cidadão catarinense e o ambiente propício para que discutamos ideias e que dessas discussões surjam proposições que, ao fim e ao cabo, melhorem a vida do cidadão catarinense. Eu acho que esse é o objetivo de todo deputado e de todo promotor de justiça. É para isso que trabalhamos, é para isso que acordamos. Cumprimentar os demais integrantes da mesa e esperar que tenhamos um bom debate. Eu preparei uma apresentação com alguns tópicos. Deixa eu ver. Para onde deve ser apontado? Ah, estava desligado aqui. Ah, bom. Ok. Então, falar um pouquinho sobre a importância da linguagem na cobertura de violência escolar. Pessoal, a ideia é nós debatermos aqui como seria uma cobertura adequada. Longe de querer dizer o que é certo, o que é errado, deve ser feito dessa forma ou não deve ser feito da outra, acredito que o ambiente aqui é propício para que cada ator seja processual, seja investigativo, seja da imprensa, comunicador, entenda o que ele pode, o que ele deve e o que é necessário e o que não é adequado. Não existe fórmula mágica, claro, mas a experiência nos mostra que algumas coisas podem ser aprimoradas no nosso desafio de levar a comunicação à população. A imprensa é livre, óbvio, ela tem todo o direito de expressar a comunicação da forma mais adequada e a sociedade tem também o direito de receber essa comunicação. Agora, como que nós podemos pensar essa comunicação? Começando com o uso da linguagem adequada. Palavras que sejam
compreensivas, que sejam integrativas, que traduzam o acontecimento sem enaltecer a figura de quem o causou. Evitar o uso de imagens e o enaltecimento do agressor. Todos vocês da imprensa já devem ter estudado sobre o efeito copycat, que é o efeito imediato, que é muito cultuado, né, em grupos que dialogam em ambientes virtuais, de enaltecimento à figura de quem cometeu um ato de violência extrema, tornando-se, como disse a deputada Paulinha, um anti-herói que quer ser idolatrado por isso, e sim, ele encontra pessoas que o idolatrem. E, ao final, vamos falar algumas práticas que a experiência nos mostrou que podem ser adotadas pelos veículos de imprensa, sobretudo, evitar a exposição gráfica, que é o que é mais buscado por quem comete esse crime, e focar em soluções e diálogos construtivos sobre o problema para evitar novos delitos. Vamos falar sobre cada um desses tópicos. Primeiro, segundo levantamentos realizados pelo Ministério da Educação, um em cada aluno ele se mostrou inseguro em ir para a escola naquele ambiente criado em 2023. Abril de 2023, muitos de vocês vão lembrar, né, foi o mês que se seguiu ao evento de Blumenau, em que o pânico, o caos foi instalado no país inteiro. Muitos pais, acredito que muitos de vocês não queriam levar seus filhos à escola, ameaças eram propagadas a quatro ventos nos mais diversos fóruns de discussão, aplicativos de mensageria, e o medo se tornou a maior ameaça de todas. E isso se vê em gráfico, aqui é um recorte do histórico de ataques de violência registrados no país, e mostra a crescente em 2023, e aí 2024 essa curva volta a decrescer. E por que a curva voltou a decrescer e por que nós tivemos aquela crescente? Nós temos dois momentos marcantes, claro, no nosso Estado, 2021 e 2023. Em razão do 2021, foi que, em 2022, o Ministério Público instituiu por ato o CyberGaeco, uma unidade formada por agentes de segurança especializados em investigação cibernética de todas as unidades, todas as instituições do Estado, que compartilham experiências, banco de dados, estratégias de investigação para evitar que delitos que são planejados em ambiente virtual atinjam o seu momento consumativo. E o que nós observamos durante a atuação? E aqui está um dos integrantes do CyberGaeco, eu não vou nem olhar para ele nesse momento, ele vai ficar com vergonha, ele pediu para não falar o nome dele, mas é o Carlos que está ali. Nós atuamos em muitos casos, e claro que eles não foram noticiados, porque o objetivo não era noticiar, o objetivo era identificar e intervir o quanto antes para compreender o fenômeno e para dissuadir a intenção. E nisso, Carlos, nós fazemos a nova referência à comunicação social do Ministério Público, que fez toda essa interlocução com a imprensa, porque a imprensa ela queria informação, ela queria divulgar o que estava acontecendo, e nós não sabíamos até então como divulgar. É o que eu digo, não existe uma mágica, Bacim? Quantas vezes nós dialogamos sobre isso, e qual seria a forma adequada de dizer ou não, mas a gente chega a uma conclusão. Linguagem sensacionalista, foco na imagem, foco no agressor, música para atrair clique, isso é terrível do ponto de vista da prevenção de atentado, porque nós, monitorando as conversas pós possíveis ameaças, isso era o que mais se enfatizava, Fulano ficou famoso, fulano conseguiu a fama. E tem a Duda também, que esteve conosco no CyberGaeco.
prestando auxílio jurídico, não me deixa mentir aqui, em uma das ocorrências que nós conseguimos identificar previamente, com o apoio de todas as forças policiais, e chegar ao local antes que algo acontecesse, algo que efetivamente estava planejado, e depois de que alguns atos foram praticados por aquela própria pessoa, ele questiona a equipe investigativa se, antes de ser preso, ele podia ajeitar o cabelo no banheiro. E aí a equipe pergunta, olhou assim, como? Não, porque eu quero sair bonito na foto. Eu quero ficar bonito. Então, a partir de uma subcultura que promove esse tipo de enaltecimento ao agressor que nós devemos evitar. E esse enaltecimento ele só vem com a divulgação do ato, não focado naquilo que aconteceu no pós, soluções que podem ser visualizadas para que aquilo se evite, enaltecimento do trabalho heróico de pessoas que estavam lá e impediram que a tragédia fosse ainda maior. É sobre isso, é sobre pessoas, é sobre sentimentos, não é sobre agressores anti-heróis. E essa linguagem responsável, ela toca o coração das pessoas. Toca a ponto daquele pai ou daquela mãe que estava sendo, de certa forma, desleixado com o filho, né, Paulo? Veja, cara, eu estou fazendo errado. O que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para entender se meu filho está inserido num desses ciclos de subcultura de violência? E como eu faço para resgatar ele de lá? E aquele que não tem o pai presente, como o Estado pode intervir? Por seus órgãos de segurança e órgãos de acompanhamento psicossocial, assim. O CRAS, o CREAS, o CAPS. Quanto a rede de proteção pode evitar que o desdobramento trágico aconteça? O efeito copycat foi o que mais foi a consequência que mais apareceu, deputado Mário Mota, nas investigações que fizemos. Antes, o slide tinha a foto de uma máscara. Enfim, aquela máscara é altamente idolatrada. São pequenos detalhes que a imprensa, às vezes, não percebe. Mas o relógio usado por um dos agressores em determinado evento, ele é comprado para repetir o relógio. E você está ali expondo, às vezes, borrei a cara, mas apareceu o relógio. E o relógio remete à ideia de sequência, de imitação. Tem muita coisa que é compartilhada nesses subgrupos. Então, um fenômeno em que uma pessoa replica ou imita comportamentos violentos após exposição a relatos de tais eventos na mídia, relaciona esses casos e nós temos que ter estratégias para mitigar esses efeitos. E vocês querem ver como que isso aconteceu efetivamente aqui, como que acontece aqui? O mês de abril, ele não foi à toa, né, que nós tivemos uma crescente de casos. Que falei, né, do uso da linguagem neutra, evitar detalhes gráficos e foco em soluções de apoio à vítima. Mas o efeito copycat ele é muito presente quando analisamos algumas situações pontuais. Em 2019, né, nós tivemos um incidente em Suzano, que eles tentaram replicar, com vários detalhes, o que aconteceu em Columbine. O nome do agressor é o único que eu coloco aqui, porque como a imprensa, na época, enalteceu e centrou a divulgação na figura dessa pessoa, que cometeu suicídio no dia, o nome dele é replicado infinitamente hoje em subgrupos. O arroba, nome dele é o arroba mais comum que existe nos subgrupos. Por quê? As pessoas querem se aproximar disso. E Columbine aconteceu em abril de 99, em referência, né, ao nascimento do então líder do Reich alemão. Então são questões que estão sempre muito próximas
a cultura da violência, a apologia ao nazifascismo, ao nazismo, a cultura de anti-heróis. E aí tivemos, em 2021, né, a situação de saudade. Esse aqui não é a última versão. Isso aqui está no link ou foi baixado? Mas se fosse pelo link. Enfim, daí tivemos em 2021 a questão, o Em Saudades, e se hoje nós nos perguntarmos, né, se perguntarmos quem foi a menina que, com a ajuda do namorado e do irmão do namorado, tirou a vida do pai e da mãe, bom, todo mundo vai saber o nome dela. Agora, se perguntarmos quem foi que praticou o ato em saudades, a resposta não vem imediato. Quem praticou em Blumenau não vem. Por quê, deputado? Porque isso mostra o amadurecimento da imprensa. A imprensa catarinense, que sempre foi muito solícita e muito compreensiva com a questão. É claro que, eventualmente, uma outra publicação sai um pouco, e hoje temos, graças ao Integra, uma interlocução muito boa para dizer, olha só, não está bacana essa publicação. E aí nós temos essa mudança em 2021 e 2023, que nos leva, então, aos desafios. Como que a imprensa pode lidar com isso? Claro, aliando o dever de proteção, o dever de informação e a interlocução com a sociedade. O desafio é, claro, expor a verdade, mas a verdade talvez usando outras lentes, não naquela habitual centralização na figura do crime e do criminoso, mas sim do que pode ser feito a partir daquilo que aconteceu para se evitar apontar problemas estruturais, apontar problemas de interlocução, de atendimento, como eu disse, enaltecer a figura de agentes que atuaram para evitar que o resultado fosse ainda pior, para termos, então, né, um ambiente mais próximo da segurança que tanto almejamos. Comunicação, então, a comunicação responsável é fundamental para a construção de uma sociedade mais segura. Dito isso, já estourando o meu tempo, deputado Mário Mota. 3 minutos aí. Eu gostaria de deixar essa mensagem, pessoal. Nós atuamos com muito afinco, e o que o Diego fez não é nada. O Diego só fez porque tinha Carlos, porque tinha Nelson, porque tinha Jean, porque tinha Rodrigo, porque tinha uma equipe gigantesca fazendo interlocução com todos os órgãos públicos, com instituições privadas, tentando identificar a todo momento autores de postagem que se inscreviam atrás do pseudonimimato da internet. E foi um resultado expressivo. Paulo, você pode não ter salvado o dia do Bernardo naquele momento, mas o Bernardo salvou muitos dias, muitos dias. Foi a força do Bernardo e do que aconteceu que reuniu autoridades do Brasil e do mundo inteiro em torno da Operação Escola Segura, que nasceu aqui, e que tentou levar paz ao ambiente escolar. A consequência imediata da Operação Escola Segura foi o cumprimento de um número elevado de mandados de busca e apreensão de pessoas que, sim, queriam continuar. Um caso específico, deputado Mário Mota, que foi apresentado no relatório anual do Ministério Público aqui, então o Procurador-Geral trouxe um áudio, um colega da Bahia, Paulo, colega da Bahia, que o trabalho investigativo nosso identificou a possível intenção. Isso foi identificado às 4h, mais ou menos, né, Carlos? A partir disso, uma interlocução constante com o Ministério Público, o Poder Judiciário da Bahia, para ter a ordem judicial naquela mesma noite,
e na manhã seguinte, já no cumprimento dos mandados, a equipe se deparou com o possível agressor pronto, com vestimenta, com instrumentos. Foi evitado. Então, sim, salvou e salva o dia de muita gente. Então, o nosso agradecimento pela força que vocês transmitem a cada um de nós, mesmo sem saber que nos transmite essa força. Nós continuamos, nós lutamos por vocês, para que essa dor, que é imensurável, não precise ser sentida diretamente por outros pais. Obrigado, deputado. Obrigado ao senhor. Dr. Diego Roberto Barbiero, muito grato. Num dos slides apareceu uma palavra que deve ser evitada, e o Dr. Diego não ressaltou, provavelmente por isso, mas a palavra massacre. Eu acho que é importante lembrar, até porque ela estimula exatamente a mesma ideia. Doutora Catarina Costa Marques, sua experiência como pediatra e psicóloga, especialmente na área da adolescência, vai certamente nos ajudar a compreender os efeitos profundos que episódios de violência escolar podem causar na vida de crianças, adolescentes e dos seus familiares. Tem um microfone aí, por favor? Doutora Catarina também tem uma apresentação. Se quiser falar do púlpito, fique à vontade, porque a senhora fica de frente para o telão, fica mais prático. Já comecei a receber perguntas, e apenas para não continuarmos exclusivamente com um painelista, nós vamos fazer ao final, deixando em aberto para todos. Por favor. Fique à vontade, doutora. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer o convite de estar aqui. E é um desafio, né, falar sobre esse tema, que é um tema tão sensível e tão urgente na sociedade atual. Venho aqui como profissional de saúde, né, como médica, como pediatra, sempre tentando enfatizar os cuidados com a saúde mental das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, a minha fala vai ser no sentido de nós refletirmos sobre o papel da comunicação na saúde mental das crianças e adolescentes. E para começar, quando nós falamos de violência nas escolas, nós estamos lá pensando só lá naquele pontinho lá em cima, né, naquela ponta do iceberg, porque existem muitos outros problemas atrás, submersos, invisíveis, e que nós precisamos olhar. A gente não pode ter um olhar simplista apenas para a ponta do iceberg. A gente tem que entender que a violência nas escolas é algo que tem uma raiz muito mais profunda e muito mais complexa, e a gente precisa tentar entender e na raiz, sim, dos problemas, né? E nessa parte aqui, submersa desse iceberg, a gente precisa falar do bullying, a gente precisa falar da exclusão social, a gente precisa falar da saúde mental das nossas crianças e adolescentes, a gente precisa falar sobre a educação digital, sobre a proteção nas redes sociais e principalmente, nós precisamos falar sobre o vínculo entre pais e filhos. Então, quando eu falo que nós precisamos falar do bullying, no sentido de saber, porque vários estudos já comprovam que a maioria dos autores dos ataques, sim, teve uma história de bullying prolongado ou de exclusão social significativa antes deles praticarem esse ato violento. Não que 100% dos casos a gente não pode atribuir uma causalidade, mas a gente sabe que sim, um dos fatores que influencia e é significativo a influência do bullying na perpetuação da violência escolar.
Então, para a gente pensar aonde que está o Brasil nesse lugar, o Brasil está em segundo lugar no mundo em casos de bullying, principalmente na internet, contra crianças e adolescentes. E nós sabemos que, em média, 30% dos nossos alunos se envolvem em casos de bullying. Isso é muito alto. Esses números são importantíssimos. E e 1 em cada 5 são agressores, né? Infelizmente, nós não vemos na nossa prática clínica a procura por ajuda dos pais dos agressores. Geralmente, nós temos os pais das vítimas que nos procuram para a psicoterapia, para um atendimento de saúde mental. 2 em cada 10 estudantes brasileiros de 13 a 15 anos admitem, sim, praticar bullying com os colegas. Imagina todos aqueles outros que não admitem, mas que a gente sabe que existe uma violência silenciosa nas nossas escolas. E a gente sabe que, no Brasil, o bullying é crime, né? E a punição aplicada por esses autores do bullying menores de 18 anos são as medidas socioeducativas, né? Onde o ECA, né, que estabelece sanções específicas para esses menores de idade. Nós temos diversas leis sobre o bullying, e eu queria salientar principalmente a lei do ano passado, né, de 2024, que incluiu os crimes de bullying e de cyberbullying no Código Penal. Isso foi muito importante. Então, a gente precisa conceitualizar o bullying, né? Então, o bullying é um conjunto de comportamentos, né, intencionais, onde há uma assimetria de poder, né? Isso é muito importante. E esses atos são intencionais e são repetitivos. Não é nada pontual. É algo que se repete dia após dia, semana após semana, e isso traz um dano muito grande no psicológico da vítima. E há uma desigualdade, tanto numa esfera de poder, como de força física, né? Então, o bullying ele não precisa ocorrer com nenhuma motivação, ele não precisa ter uma causa, né? Ele pode ocorrer de qualquer forma, por qualquer motivo. Ele não precisa de uma motivação. E ele causa, sim, muito sofrimento, muita insegurança e muitos danos psicológicos para a vítima. E a gente precisa saber quais são os tipos de bullying, então, né? Nós temos o bullying verbal, que consiste em insultar, em xingar, em apelidar. O bullying social, no sentido de ignorar, de isolar, de excluir, que é um bullying mais silencioso, mas que é tão danoso quanto. O bullying físico, de violência física mesmo, né? De socar, chutar, bater. Material, de furtar, de roubar o material, destruir os bens da vítima. O bullying moral, onde há uma difamação, uma calúnia e uma disseminação de rumores, de fofocas. O bullying sexual, onde há assédio, indução, abuso sexual. E o psicológico, né, de perseguição, de amedrontamento, de manipulação, de coação. E com o início das redes sociais, nós temos também, atualmente, o cyberbullying, que é o bullying praticado na internet, que é um tipo de bullying que não necessita estar no mesmo ambiente físico, né? E, por isso, ele tem uma amplitude imensa e ele é muito mais agressivo e muito mais difícil de se conter, porque uma pessoa do outro lado do mundo pode praticar o bullying com alguém daqui, né? E estar por trás de um computador traz uma ideia de anonimato. E esse autor do cyberbullying, ele se sente protegido por estar nesse anonimato. Então, eles têm a intenção de ferir, de humilhar, de causar dor e constrangimento. E um dado importante é que 58% das crianças e dos adolescentes que sofrem bullying, eles não contam para os pais. Então, isso é algo muito importante e traz o fato de nós precisarmos desenvolver políticas públicas, desenvolver projetos de desenvolvimento de habilidades sociais e socioemocionais nas escolas.
É algo fundamental, e a gente precisa falar sobre isso. Então, as formas de cyberbullying podem ser de intimidação, de personificação, através de perfis fakes, né? Hoje em dia, a gente sabe que é muito fácil você fazer um perfil no Instagram, no TikTok, se fazer passar por outra pessoa. Isolamento ou exclusão, onde a vítima é bloqueada por um determinado grupo ou por determinada página. A humilhação, divulgação de informações, como telefone, endereço, orientação sexual, enfim. E disseminação de vídeos, de fotos íntimas, né? A gente percebe que, hoje em dia, os nossos adolescentes eles precisam estar muito mais conscientes dos perigos que a internet está trazendo para eles, né? Muitas vezes eles não têm, ainda não têm essa consciência, e é por isso que a gente precisa trabalhar com programas de educação midiática, educação digital, para que eles saibam que eles não podem propagar fotos de alguém sem autorização, eles não podem propagar vídeos, etc. E por mais que a gente fale sobre isso, e por mais que os adolescentes digam que sabem o que eles podem mandar nas redes sociais, a gente percebe que, na prática, não é isso, né? A gente percebe, eu recebo todas as semanas adolescentes deprimidos, ansiosos, apresentando quadros graves de saúde mental, pensando até com ideação suicida em função do vazamento de nudes, etc. Então, essas consequências do bullying e do cyberbullying são devastadoras para todo o desenvolvimento neuropsicossocial do adolescente, da criança, né? E daí vai desde o desinteresse pelos estudos, pela queda do rendimento escolar, sinais de estresse, de insegurança, de medo, baixa autoestima, isolamento social, ansiedade, até a fobia social, a depressão e a ideação suicida. Os nossos índices de suicídio no Brasil são enormes, e a gente está cada vez mais... A nossa incidência de adolescentes deprimidos e ansiosos é imensa, e a gente precisa falar sobre isso. E a gente precisa falar porque a dor que cala pode virar tragédia. Então, por isso que a minha fala vai ser no sentido de refletir sobre a forma como a comunicação da imprensa pode impactar na saúde mental dessas crianças e desses adolescentes, mas também de como que nós podemos promover projetos que incluam políticas de prevenção ao bullying. Evitando esse efeito cascata, né? Porque a gente sabe que a dor emocional ela vai se perpetuando, né? E a gente precisa conseguir fazer parar essa cascata. A gente precisa paralisar em algum momento para que isso não se perpetue. E como nós podemos prevenir, então, a violência, né? A gente precisa fazer um investimento em saúde mental escolar. As nossas crianças e os nossos adolescentes estão doentes, estão adoecendo, né? E a gente não está aqui para demonizar o evento da internet, mas a gente sabe, sim, que muito do adoecimento das crianças e dos adolescentes tem influência de todas essas, da internet, de todas essas redes sociais, etc., e, principalmente, de famílias que não estão atentas, né? Então, o fato dos pais também se conscientizarem da necessidade de supervisionar, de monitorar o que os filhos fazem na internet. E nós precisamos quebrar esse tabu sobre a privacidade das crianças e dos adolescentes nas redes sociais. Não existe privacidade. Os únicos que respeitam a privacidade dos adolescentes são os próprios pais, porque eles estão expostos na vida, no mundo, quando eles estão entrando na internet, se comunicando com outras pessoas e se expondo a riscos. Então, a formação de professores, para que esses professores estejam capacitados a identificar sinais de sofrimento psicológico, muitas vezes são os professores que observam que esses adolescentes não estão bem. Criar canais seguros de denúncia e protocolos integrados, né, com os órgãos de segurança e de saúde.
o fortalecimento da comunidade escolar. Então, famílias, escola, poder público precisa estar alinhado, trabalhando no mesmo sentido, e projetos de educação socioemocional e digital, promovendo empatia e responsabilidade online, que a gente precisa desenvolver. E aqui eu trouxe algumas diretrizes para a cobertura jornalística desses ataques. Opa. Obrigada. Algumas diretrizes... Não, pode deixar, obrigada. Algumas diretrizes para a cobertura jornalística dos ataques em escolas. Por quê? Porque a forma como a imprensa comunica esses episódios, ela vai influenciar, né? Ou ela vai propagar medo, ou ela vai trazer um pouco mais de segurança. Então, vai depender muito dessa percepção coletiva de risco. E essas diretrizes, elas precisam orientar uma cobertura de uma forma responsável, ética, preventiva e sensível, evitando o efeito de contágio, né, o efeito copycat, e fortalecendo a confiança social. A gente não pode correr o risco que a forma como a imprensa comunica a violência escolar possa incentivar novos ataques. E aqui, então, eu trago algumas diretrizes para a cobertura jornalística, publicadas numa revista de psicologia, né? Então, existem algumas regras, alguns critérios técnicos que a imprensa deve se atentar. Minimizar a atenção ao agressor, então, priorizar as vítimas e a comunidade escolar, evitar sensacionalismo e imagens chocantes, não detalhar um método de ataque, planejamento ou fantasias do agressor, né? Usar linguagem ética, responsável e fundamentada, divulgar o que está sendo feito para prevenção. Então, esse viés precisa estar muito mais, o foco, o escopo tem que estar muito mais direcionado à prevenção e à recuperação do que com relação à violência em si. Respeitar a privacidade de menores e evitar a exposição indevida, claro. Comunicar com precisão e evitar especulações. Evitar uma repetição excessiva da cobertura do episódio e orientar o público sobre prevenção e vínculo escolar saudável. Então, para concluir a minha fala, eu queria trazer que a violência nas escolas ela é apenas um sintoma. Eu tentei trazer essa reflexão aqui para vocês, né? Ela não ela está lá na ponta do iceberg. Vamos olhar para a parte de baixo, para a parte submersa, porque tem muita coisa que a gente precisa ainda mudar. É um pedido de socorro coletivo, né? E que nós possamos transformar o medo em mobilização, né? E o silêncio em diálogo. Então, eventos como esses propagam isso, né? E promovem um espaço de reflexão para que a gente possa pensar em estratégias e projetos consistentes, eficazes, de preservação da saúde mental das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E quando a imprensa escolhe tratar o tema com sensibilidade e responsabilidade, ela vai contribuir diretamente para salvar vidas e para restaurar a confiança da sociedade na educação e nos vínculos humanos. Eu queria agradecer muito aqui esse espaço e essa oportunidade de falar sobre isso, e espero ter contribuído um pouco com o evento de tanta relevância. Aqui eu trago algumas referências de alguns estudos com relação à violência nas escolas, e fico à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigada. Doutora Catarina Costa Marques. Muito obrigado, doutora. Fernanda Amor, em 2021, o município de Saudade viveu um dos seus dias mais dolorosos. Todos nós que acompanhamos vivemos. Querida colega, no calor da cobertura, como é que você e sua equipe se equilibraram entre a pressão por uma entrevista exclusiva, por uma informação exclusiva, por detalhes sensíveis, com o dever ético que eu conheço muito bem, do Código de Ética da empresa, de proteger as vítimas e de evitar o contágio, que chamamos hoje de copycat. Fique à vontade, Fernanda, por favor.
Boa tarde, deputado Mário, colegas, a todos que nos acompanham aqui. Peço licença aos colegas para continuar aqui sentado, para a gente fazer um bate-papo, porque é diferente, acredito que a minha fala e a do Felipe traga um tom muito mais de experiência pelo que vivemos, né? Eu cobri em 2021 o ataque à creche de Saudades, o primeiro aqui no Estado. E aí é muito difícil de te responder essa pergunta, deputado, porque nós não sabíamos direito o que fazer, porque até então nunca tínhamos passado por isso. Já trabalhado em outras tragédias, mas não numa dessa forma e que envolvesse crianças, enfim. Na época, eu trabalhava na NSC de Chapecó, e nós fomos até a cidade de Saudades. O caso aconteceu no meio da manhã, e aí eu quero trazer aqui para vocês um relato dessa experiência, não dizendo que o jeito que a gente cobriu essa tragédia foi o jeito correto, mas como foi feito, né, no momento, como foi encarado por nós, colegas de Chapecó, e depois de outras cidades também que foram até a cidade de Saudades. E nós chegamos lá no final da manhã, por volta de 11h40, quando os telejornais locais começavam a ir para o ar. E assim que a gente chegou na cidade, se confirmou, infelizmente, essa triste informação. E aí, eu lembro de autoridades saindo da escola, tudo estava acontecendo, ainda acabado de acontecer dentro da escola, e a informação que nós tivemos, que o delegado repassou, responsável pelo caso, para todos, sem coletiva, mas apenas informando, né, o que aconteceu e que não tinha mais informações naquele momento. Então, a nossa primeira entrada no jornal foi com aquilo: olha, aconteceu, mas a gente está aqui para apurar. E não se teve aquela pressão por vocês precisam falar. Não, checa. Você precisa checar o que está acontecendo aí, para depois, sim, no caso da nossa emissora, poder trazer essa informação. E aí eu lembro que na segunda entrada ao vivo, aí a gente ficou no ar por 20 minutos. Mas eu não fiz essa entrada ao vivo sozinha. E aí eu quero começar a ressaltar qual é o papel da imprensa, qual é o papel de nós jornalistas em uma tragédia. É claro, nosso papel é informar, mas nosso papel também é cuidar. A gente partiu do papel de informação, e esse papel de informar só foi possível, e que bom que aqui a gente tem muitas autoridades de forças de segurança, porque o nosso papel de informar só foi possível porque isso também foi um entendimento das forças de segurança que atuavam naquele local. Quando eu começava a entrar ao vivo, eu vi o delegado responsável, eu fiz um sinal, e ele rapidamente veio, e nós ficamos por 20 minutos falando sobre aquela ocorrência, e naquele momento ele não estava ali para atender a NSC, para dar informações para repórter, ele estava aí para comunicar, para informar a sociedade catarinense que queria saber mais informações, que estava assustada, porque no WhatsApp, o promotor até mencionou isso também na fala dele, né, começa a circular muitas informações, vai ter ataque aqui, vai ter ataque lá, enfim, e os pais começam a ficar assustados. Então, muita gente que estava assistindo a televisão buscava naquele momento se informar, saber o que aconteceu, mas também passar essa sensação de segurança, né, do que a polícia estava fazendo naquele momento. Então, eu só queria ressaltar a importância dessa ajuda, né, das forças de segurança, e entender o papel do jornalismo nesse momento para passar essa informação de forma responsável. E foi o que a gente tentou trazer ao longo de toda a tragédia. Então, o nosso papel é informar, mas nosso papel também é cuidar. Cuidar as palavras que a gente escolhe para trazer aquelas informações, cuidar as imagens que a gente mostra. Lá, especialmente nesse caso de Saudades, a nossa equipe que chegou lá no primeiro dia, eu e o cinegrafista, né, meu colega, o Lucas, a gente optou por ficar do outro lado da rua, próximo a uma das casas, bem mais distante da escola. Porque, como tudo havia acabado de acontecer, e nós estávamos ao vivo a gente não conseguiria desmostrar uma imagem, a gente não conseguiria editar o que iria para o ar. E, às vezes, a gente poderia passar do limite. A gente poderia mostrar uma imagem que iria desrespeitar as famílias, que iria desrespeitar, enfim. Então, a nossa escolha naquele momento foi para ficar mais distante. E eu sei que, em termos de... às vezes, em alguns momentos, eu via colegas um pouco mais próximos e pensava, aquela imagem pode estar melhor. Mas a gente precisava ter esse cuidado naquele momento, porque a gente... Enfim, para preservar, né? E aí nós enfrentamos alguns desafios. O desafio de como reportar isso, como entrevistar os familiares
sem desrespeitar. Qual é o limite que vai a nossa necessidade pela informação do espaço, né, da dor? Que reportar uma dor coletiva, e no caso de Saudades era uma dor coletiva, era uma dor daquela escola, daquelas famílias, era uma dor daquela cidade. Então, a gente precisava respeitar esse espaço também. E a gente, em 2021, vocês devem lembrar, nós vivíamos a pandemia de Covid. Então, nós também tínhamos que respeitar os protocolos desse momento da pandemia, os protocolos da Covid. Então, eu lembro que foi muito difícil conversar, e isso tudo foi, no primeiro dia, por exemplo, ao vivo. Então, eu lembro de encontrar uma professora e perguntar para ela, você quer conversar com a gente? Ela disse que não. Mas eu quero que você fale isso. Ela me relatou que ela gostaria de falar, mas ela não conseguiria na hora. Uma outra professora aceitou falar com a gente, e desde o momento que a gente começou a entrevista, a gente deixou bem claro para o telespectador de que, e para ela também, que ela poderia parar de falar no momento em que ela se sentisse desconfortável. Tá? Então, que ela teria essa autoridade, né? Autonomia, com certeza. Né? Mas foi muito difícil, porque quando terminou a entrevista, aquela pausa, o que a gente faz? Porque a minha vontade lá, enquanto Fernanda, enquanto pessoa, era abraçar ela. Porque estava doendo em mim também. Não tem como a gente, enquanto jornalista, não ser humano a ponto de... eu vou apenas retratar isso, eu vou apenas reportar isso que aconteceu. Não, a gente sente o que está acontecendo. E, no momento de pandemia, tinha o protocolo que precisava ser respeitado, a gente não podia fazer isso. Então, foram momentos muito difíceis, assim, de que a gente tinha que respeitar a dor das pessoas, reportar essa dor das pessoas, enfim, emprestar a nossa voz para essas pessoas, e entendendo os limites. E isso tudo acontecendo pela primeira vez aqui no Estado, e a gente aprendendo a reportar esse tipo de caso. Os colegas ajudaram muito, porque a gente sempre tinha uma troca muito grande, e, às vezes, nem sempre somente com os colegas de emissora que estavam lá no local, mas também por telefone, com colegas que estavam, né, aqui em Florianópolis, para a gente encontrar um caminho e encontrar uma forma de fazer essa cobertura para que ela pudesse ser da forma mais respeitosa possível. E, quando a gente está na cidade, enquanto jornalista, eu não sei se o Felipe depois até concorda comigo ou não, mas a gente vivencia essa dor de uma forma diferente de um editor ou de um jornalista que está cobrindo essa tragédia à distância, de outra cidade. Então, parece que a gente consegue ter esse cuidado maior, esse respeito maior. E eu percebo isso pelo que eu vi, por exemplo, pelo que eu vivi na tragédia aérea envolvendo a delegação da Chapecoense, em Chapecó, porque aí, diferente de Saudades, quando a gente foi para aquela cidade para reportar a dor daquela cidade, daquela escola, daquela família, em Chapecó nós éramos os jornalistas, nós éramos as pessoas da cidade que estávamos enlutadas, vivendo e nos despedindo de amigos, e vendo outros jornalistas chegarem na nossa cidade e reportarem isso para fora. E eu acho que a gente aprende muito sempre com as tragédias. E eu aprendi muito na tragédia da Chapecoense, e eu acho que isso ajudou, de alguma forma, depois a enfrentar essa tragédia, esse ataque, né, à creche de Saudades. Então, o nosso papel enquanto jornalista, ele é informar, levar informação de forma precisa e responsável, e isso se faz muito com a colaboração dos órgãos de segurança, de quem tem a informação oficial, para a gente poder dar essa informação, reportar essa informação oficial. O nosso papel numa tragédia também é cuidar das imagens, cuidar das palavras que a gente usa, cuidar das pessoas e do sentimento das pessoas nesse momento, do sentimento das famílias, do sentimento dos amigos, dos familiares, do sentimento da cidade em que a gente está chegando, a cidade que está nos recebendo nesse momento de extremo luto, de extrema dificuldade. Então, é informar, é cuidar e é tentar ser empático e nos colocar no lugar do outro com humanidade o tempo todo. Tudo isso ao mesmo tempo. O que não é fácil. Você sabe, né, Ricardo? Nietzsche diz que um fato não existe. O que existe são as circunstâncias, que juntas formam o fato. E que talvez caiba a um repórter ou a um jornalista
descrever o maior número de circunstâncias que envolvem uma situação. Não é simples, e o que a Fernanda cita me parece profundamente importante, que é o preparo das autoridades que acabam chegando imediatamente no local e que precisam dar suporte aos repórteres, aos jornalistas que começam a fazer a cobertura desse fato. Então, percebam que esse seminário aqui vai muito além de reunir apenas jornalistas. Ele busca alternativas que farão certamente efeito também em outras circunstâncias, em outras instituições, e eu percebo claramente que, especialmente as instituições policiais, de peritagem, têm desenvolvido muito esta, assim como o Ministério Público, esta linguagem de atendimento em reportagens como essa. Eu vou mediar aqui e pedir ao Felipe que nos diga o seguinte: cobertura da tragédia em Blumenau 2023 exigiu extrema sensibilidade, porque era a redundância de um fato tão triste como o que já havia ocorrido. E não adianta dizer que agora eu já tenho a experiência lá de saudades, então vai ser fácil cobrir Blumenau, porque eu tenho certeza que não foi. Como é que um repórter de campo, a Fernanda tentou expressar isso, Felipe, mas lida com a própria emoção para garantir que a linguagem, as imagens e o enquadramento da reportagem não acabem, mesmo que involuntariamente, reforçando e reproduzindo a violência, por um lado, ou transformando em algo absolutamente normal, é mais um fato, está aí, está vendo, é mais morte, acabou, tal. Como é que faz isso? Ou como é que você conseguiu fazer? Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos vocês que estão aqui conosco. Quisera eu que tivesse uma receita para lhe passar, deputado. É muito difícil dosar tudo isso. E quando a Fernanda fala sobre o impacto de você viver aquela cidade, torna-se ainda mais difícil. Colegas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília foram chegando em Blumenau, colegas de cidades com índices de violência, infelizmente, maiores, mais acostumados a cobrir casos criminais, e que vão para o jogo. Não, nessa reunião não vai acontecer portas fechadas, a imprensa tem direito de acompanhar. Mas ali eram colegas que iam pegar um avião dali 1 ou 2 dias e a vida ia seguir. Eu ia encontrar a Jennifer no supermercado na semana seguinte, o Paulo no banco no dia seguinte, ou a sobrinha ou a irmã dela em algum lugar. A vivência da cidade torna tudo ainda mais difícil. No caso da cobertura de Blumenau, aconteceu às 9 horas da manhã. Eu nem em Blumenau estava nesse dia, estava em Itajaí, cobrindo um colega, um grande evento esportivo que acontecia lá. E uma colega da nossa redação, fazendo Bom Dia Santa Catarina em Pomerode, ao voltar para Blumenau, passou em frente à creche no exato instante que as primeiras autoridades chegavam. Ela estranhou. Numa creche, bombeiros, SAMU, polícia civil e militar, pediu para o cinegrafista dar a volta, voltaram. E foi tudo tão imediato que as próprias autoridades, naquele instante, não conseguiam respondê-la o que tinha acontecido. Ela chegou, desceu do carro, o que houve? O que houve? O que houve? Ninguém conseguia respondê-la. Ela se debruçou sobre o muro e entendeu a cena. E ela que nos avisa. Gente, aconteceu a mesma coisa de saudades. Eu lembro que foi essa a mensagem que ela nos mandou no grupo. E aí, aquele momento para todo mundo se entender. E eu, como estava em Itajaí, eu comecei cobrindo pelas bordas. Naquele dia o Jornal do Almoço começou 10h30 da manhã, quase 1 hora mais cedo do que o normal. Eu comecei indo ao batalhão onde o assassino se entregou, que era onde eu conseguia chegar mais perto, enquanto os meus colegas já estavam na creche. E fiz uma primeira entrada ao vivo, falando como é que foi, que a moto que ele usou para chegar ao batalhão ainda estava ali. E minha chefe, agora vai se aproximando então da creche. Fui me aproximando. Blumenau estava irreconhecível naquele dia. Para todos os lados eram pais indo a escolas e creches, indo buscar os seus filhos. Um trânsito às 10h30 da manhã, irreconhecível. Eu falei, acho que aqui tem mais um fato, vamos entrar para falar sobre o trânsito. Entramos. Até que eu chego à creche. E aí fizemos uma divisão. Uma colega assumiu as entradas ao vivo para a Rede Nacional e Globo News, eu para o Jornal do Almoço Estadual. E aí, até então, como eu estava cobrindo pelas beiradas, estava tudo muito técnico para mim, né? O trânsito, o batalhão. Cheguei lá. E aí eu
tive a mesma estratégia que a Fernanda. Eu falei, eu não vou colocar um microfone na frente de um pai ou de uma mãe, porque, primeiro, uma insensibilidade gigantesca com ele ou com ela, mas, mais do que isso, o que não pode vir do outro lado? É um momento de sensibilidade. E se do nada ele abre o microfone e diz, pena de morte já? É um texto, um discurso tão brutal que a gente está colocando no ar, é uma responsabilidade nossa. Fui para autoridades também. E aqui, novamente, o agradecimento às autoridades que entendem o papel da imprensa nesse momento também. É bem como a Fernanda disse, cientes de que do outro lado da tela há um Estado querendo respostas. Até que chega o primeiro pai que eu ouvi. E eu não ouvi ainda sabendo que ele era o pai. Era o pai do outro menino, Bernardo. Que eu vi um conglomerado de repórteres com microfone, eu fui tentando entender, não estava ao vivo naquela hora, pensei já no Jornal da Noite, olha a minha cabeça. Falei, vou gravar, vai que é alguma coisa importante. Posicionei o microfone. E ele, quanto pai, estava relembrando as boas memórias que tinha com o filho, e dizia até que não sentia nada de negativo em relação ao assassino, porque ele é um homem de uma fé chocante. O editor-chefe, no meu ponto, me pergunta, Felipe, o que você tem aí na sua imagem que eu estou vendo aqui no monitor? Posso colocar isso no ar? Peguei o celular e respondi para ele, ainda gravando, sim, é um pai e com um discurso absolutamente moderado. Então, eu ainda estava na parte técnica, moderado. Eis que esse pai me conta que a última lembrança dele com o filho foi de como eles chegaram à creche naquele dia, era Páscoa, imitando um coelhinho. E ali eu vi que, mais do que eu já imaginava, eram muitas vidas, muito humanas ali naquele fato. E ele traz essa lembrança, e ele diz, obrigado pela atenção, eu estou indo embora. E volta a câmera para mim. E aí você perguntou como é que se segura a emoção, eu não segurei. Eu lembro de engasgar e pedir desculpas, e eu achei uma autoridade, um delegado que estava saindo de lá de dentro, eu falei, é ele que vai me ajudar a recuperar a condição dessa cobertura. E fui no delegado Rony Esteves, e ali eu fui entendendo os eixos. E dali em diante a minha postura mudou muito. Eu já estava com um senso de responsabilidade grande, sobretudo pelo veículo que me respaldava e que pedia essa responsabilidade, mas ali eu entendi que qualquer decisão ia ser ainda mais delicada. E nós fomos levando esse cuidado até o fim da cobertura. Lembro de, no velório, eu me afastar com o meu cinegrafista, e lembro de nós até estimularmos colegas de outros estados que queriam estar mais perto. Ei, vem mais para cá. O fato está ali, você está registrando, o seu papel está sendo feito, mas deixa essa despedida acontecer. Lembro do julgamento do assassino, de já de manhã no Bom Dia Santa Catarina, vocês puxarem uma roda de oração, e eu estava começando a entrar ao vivo, eu ia entrevistar um de vocês, eu recuei ao vivo, e eu percebi que outros colegas foram também. Você vai se espelhando no seu colega, você vai percebendo que você, às vezes numa pergunta, passou do ponto. E eu lembro de, no momento já do julgamento em que o assassino é ouvido, toda a assessoria de comunicação do Poder Judiciário nos orientou, já pensando no efeito do copycat. Não filmem ele, não mostrem ele. Vocês já viram jornalistas não quererem filmar um réu de um julgamento? Jornalistas lá respeitaram. Porque é isso, um vai puxando o outro. Não. Ele abaixou a câmera. Não, a gente não precisa disso. E aí é um papel de interlocução entre autoridades, assessorias de comunicação, que nesse caso também nos orientaram, chefias de redação. Porque eu lembro de um colega me dizer, minha chefia vai me cobrar disso. Poxa vida. Então, uma cobertura de um caso como esse nunca acaba. Daqui a algum tempo, talvez faça-se 5 anos, e a gente queira voltar no assunto, 10 anos, a sensibilidade daquele dia vai ter que perdurar quanto mais suítes ou novidades desse caso tiverem. Então, para fechar minha fala, um agradecimento às autoridades que se dispõem nesses momentos, e esse exercício de reflexão aos colegas jornalistas, de que eu preciso mesmo ser o primeiro a entrar ao vivo. Só para finalizar, um breve exemplo. A creche, em algum momento, permitiu que a imprensa entrasse, ainda durante o Jornal do Almoço, porque já estavam lá dentro políticos,
o governador do estado, o prefeito de Blumenau, a perícia já tinha se encerrado, e eu lembro de entrar e já ser, tipo, já pode entrar ao vivo agora? Eu falei, só um pouco, deixa eu olhar o cenário. Que bom que eu fiz isso. Eu não percebi que ainda tinha alguns detalhes numa parede do crime, e eu estava virado para ela. Na pressa, claro, vamos entrar, aquilo poderia ter ido para o ar. Então, é um exercício de entender que uma pauta de um massacre não é uma pauta do dia a dia. Você precisa dizer, calma, chefe, calma. Eu preciso olhar o que tem aqui. Eu preciso saber se eu posso entrevistar. É um exercício coletivo nas relações. É isto. Obrigado, Felipe. 2018, Morro do Baú. A gente está falando aqui de vários episódios em que a violência esteve presente, nesses casos de saudade Blumenau motivada pelo homem, imaginamos que sim. No caso da Chapecoense e do Morro do Baú, também, de alguma forma, o desmatamento que aconteceu fez com que o morro desbarrancasse completamente. Eu me lembro que eu estava no segundo andar da Prefeitura de Blumenau, ancorando o Jornal do Almoço ao vivo de lá, e chamei o Ricardo Van Dorf, do local do desbarrancamento do Morro do Baú. E fiquei acompanhando por um único lugar onde pegava a TV, que era um celular analógico, ainda com a anteninha puxada. E o Ricardinho entra e dá todas as informações, e atrás dele vem vindo um bombeiro com barro até a cintura, com um saco plástico na mão erguido, se movimentando para tentar sair daquele mar de lama que estava lá. E o Ricardo descrevendo, nesse momento o bombeiro está chegando aqui, tal. E aí nós dois fomos perceber que ele trazia o corpo de uma criança dentro do saco, que ele tinha tirado do barro. E o Ricardo jogou para mim. Vai você, Mário. Eu falei, o Ricardo não faz isso, e agora o que eu vou fazer? Eu reagi como você, não tive a menor intenção de encobrir a emoção, porque é muito difícil nesse momento. Eu me lembro que eu usei uma frase como, poxa vida, imagens de crianças desse jeito, não deveria existir até ou algo parecido. A gente volta daqui a pouco, não era comercial, nada, eu joguei para a TV. Voltaremos daqui a pouquinho, depois do comercial. Então, eu compreendo claramente a emoção dos meus amigos, porque muitas vezes a gente acaba sentindo isso no estúdio, mesmo à distância, tendo que receber exatamente uma informação que foi passada, ou uma imagem que, por mais que se cuide, eventualmente acaba vindo. Essa aí, por exemplo, nem o Ricardo sabia. Nós dois, e o câmera virou, se afastou, puxou, para não entrar a imagem, mas aquilo está na minha cabeça até hoje, cada vez que a gente fala em imagens, entre aspas, violentas. Então, eu gostaria de ouvir, para a gente fechar, uma vez que o nosso tempo se esgota, e certamente teremos, na sequência, uma palestra muito importante e interessante de quem viveu a violência durante praticamente toda a sua carreira, que é o Caco Barcelos, que já está entre nós. Mas eu gostaria que o doutor Diego desse uma fala final, por favor, depois de ter ouvido, inclusive, as outras 3 manifestações. O que o senhor pode concluir para a gente no trabalho e no elogio que foi dado, inclusive, às autoridades pela forma como se comportam nessas situações? Deputado, acredito que todos nós, como sociedade, temos um orgulho muito grande do nosso povo. O povo catarinense, ele não mede esforços para demonstrar compaixão, para demonstrar empatia, e nós vemos isso desde uma autoridade, a um repórter, a um atendente de um caixa de supermercado. Eu acho que está no DNA do nosso povo, e essa diferença de cobertura dos eventos que nós tivemos aqui no Estado e que aconteceram em outros estados da nossa federação mostra muito isso. Inclusive, quando eu falo sobre o nome dos possíveis agressores, que aqui nós conseguimos, graças ao papel responsável da imprensa, não memorizar, enquanto agressores de outros estados têm o nome memorizado no subconsciente coletivo. Uma mensagem final, o que eu posso dar? Se é que eu posso falar alguma coisa depois de tantas pessoas com tamanha importância ou pequeno aqui no meio. Imagina. Quem sabe o senhor responde o Guilherme do SC10, que também está presente. Onde é que está o Guilherme por aí? Levanta a mão, Guilherme.
Obrigado por estar presente, amigo. Ele pergunta aqui, na contramão desse movimento, nós temos um aumento significativo dos conteúdos true crime, nos streamings, principalmente, rememorando e glamorizando assassinos em série. Como é que o senhor vê isso? Quem sabe nos ajuda a compreender e até a combater. Guilherme, excelente pergunta, deputado, e muito pertinente para o momento que nós vivemos também enquanto sociedade na evolução das relações. Muitos jovens sequer assistem à TV aberta, compartilham dos mesmos gostos musicais ou influências que nossas gerações, eu falo dos 20 aos 70 anos, compartilharam de valores semelhantes. E os valores, hoje, aquilo que é válido para as novas gerações, são muito diferentes. E é nosso dever também, enquanto agente público ou agente de comunicação, compreender o que está acontecendo, por que está acontecendo e como intervir para tentar fazer essa, diria, uma correção de rota, porque a cultura da violência, ela sempre existiu, só que a possibilidade, a facilidade de interação de pessoas que têm o mesmo pensamento por meio da internet, ela acelera essa comunicação. Se antes eram 7, 8 núcleos espalhados pelo território nacional que precisavam marcar um encontro em determinado local para trocar essas ideias, hoje é instantâneo. Hoje você cria canais específicos para compartilhar essas ideias. E aí, sim, cabe às autoridades investigativas, às autoridades incumbidas da persecução criminal, identificar esses conteúdos e trabalhar para removê-los e bloqueá-los. O fone funciona bem se estiver ligado. É isso, né? A sua fala final, por favor, doutora. Bom, deputado, eu acredito que a gente precisa refletir melhor sobre a saúde mental das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Nós precisamos ter um olhar mais cuidadoso para a vida online dos nossos filhos. Nós precisamos saber o que eles jogam, o que eles fazem, se eles têm amigos virtuais, que tipo de plataforma que eles usam, né? A gente sabe que esses grupos que incentivam grupos de crimes de ódio e de extremismos, existem plataformas específicas que propagam esse tipo de grupo, né? Então, assim, que pais e filhos tenham um olhar mais cuidadoso para a saúde mental dos seus filhos. E você, Fernanda, o que dizer? Acho que muito já foi dito, né, deputado? Apenas agradecer mais uma vez pelo convite, agradecer a todos que estão aqui também, e que possamos nos reunir mais vezes para que esse debate continue, porque acho que é um debate muito importante e a imprensa precisa parar para debater isso também. É muito bom ver colegas jornalistas aqui, que a gente possa realmente parar para debater, para discutir e repensar as nossas ações. A gente não quer, de maneira nenhuma, que isso volte a acontecer, mas que a gente possa estar sempre melhor preparado. Muito obrigado. Felipe, conclua para a gente. Eu endosso o que a Fernanda disse. Também fico muito feliz de tantos colegas aqui. E a gente sabe, né, o quanto somos agentes multiplicadores, né? Vão levando um pouco dessas reflexões de hoje para dentro das redações. Bem isso. Não queremos que isso se repita, mas não temos controle sobre os fatos. E caso se repita, a conversa que começou aqui foi levada para a redação, talvez surta algum efeito, para que aquele colega que disse, eu vou ter que fazer uma imagem desse réu de frente porque o meu chefe mandou, talvez não precise dizer isso num próximo episódio, porque internamente houve uma consciência de que aquela imagem não é necessária. É isso. Muito bem. Senhoras e senhores, muito grato pelo carinho, pela atenção, pelo respeito de todos vocês, a tudo que foi dito aqui, apresentado, dividido com vocês, inclusive em relação a emoções. Paulo, Jane, leve o nosso carinho, o nosso respeito. Regina, não sei se está conosco ainda, mas também leve, por favor. Daqui a pouco teremos a palestra de Caco Barcelos. Muito obrigado a todos por estarem conosco no dia de hoje. Vocês nos ajudaram a salvar o dia. Tenham a certeza disso. Muito grato a todos.
Obrigado aos participantes do nosso painel pelas palavras, pelos esclarecimentos.